Conforme você for voltando para o teu lugar, feche os seus olhos, levante as tuas mãos. Vamos adorar a Deus nessa noite. Nós te louvamos, Pai. Declarar isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Terra como no céu, o teu reino assim na terra como no céu, o teu reino
Declaramos, Deus, é o poder em tua levanta a tua voz e proclame. Pois teu é o reino, É o poder. é o poder em tua é a glória, sempre amém. Pois teu é o reino, teu é o poder em tua é a glória, sempre amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, sempre amém. A ti foi dado o nome que está sobre todo nome. A ti foi dado, Senhor, todo o poder nos céus e na terra. Tu já existias antes de todas as coisas. Tu existe e sempre existirá. E nós nos sujeitamos a ti e pedimos que tu nos traga de volta a uma vida a tua imagem e semelhança, Senhor. Tu és o eterno propósito, tu és a eterna revelação de Deus a todo homem. Nós pedimos essa noite que tu nos dê espírito e sabedoria de revelação para sabermos o que temos em Cristo, o que somos em Cristo e o que tu quer de nós nesses dias. Nós abençoamos a tua igreja e te adoramos nesta noite. Levanta as tuas mãos e adore, exalte e engrandeça o Senhor Jesus nessa noite. E receba da parte de Deus espírito de sabedoria e de revelação, e seja um adorador, alguém que exalta, bendiz o nome do Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Cante e diga. Aleluia. Teu é o reino, teu poder. Aleluia. Aleluia. Te bendizemos, te adoramos nesta noite e pedimos, Senhor, fala conosco através da palavra. Orienta-nos, guia-nos, dirige-nos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Antes de sentar, abraça a pessoa que está ao teu lado e diga: que bom estarmos juntos no culto da família nesta noite. Abra a Bíblia nesta noite em Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos
uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Texto rico desta carta do apóstolo à igreja que se reunia, em Colossos. E ele aqui traz algumas coisas muito importantes para a nossa vida de igreja, para nós como cristãos. Todos nós nesses dias cremos que Deus está agindo, que Deus está operando, se manifestando, nos chamando para andar com Ele numa vida mais próxima, de comunhão, de santidade. Mas para que haja um mover de Deus em nosso meio e nesses dias, é necessário que nós como cristãos, individualmente, venhamos a entender o princípio de Deus, da obra da cruz, e andarmos por caminhos de reconciliação entre nós. É muito interessante esse texto bíblico, nós vamos ver ele, as verdades que o apóstolo nos ensina, e a revelação que ele traz sobre o querer de Deus, que nós venhamos a viver entre nós reconciliado, principalmente com aqueles que algum dia nós tivemos alguma desavença, algum problema, alguma coisa que possa ter nos machucado, nos separado, nos dividido. Deus não vai passar por cima de ressentimentos e amarguras. Não vai. E conceder uma bênção sobre a sua igreja. Não, Deus não vai fazer isso. Deus quer tratar com isso. Deus quer tirar isso dos nossos corações. Os ressentimentos e as amarguras. Se queremos realmente ver um mover de Deus, de salvação, de edificação, de famílias salvas, de famílias abençoadas, de jovens abençoados, de crianças abençoadas, adolescentes abençoados, um agir de Deus, um mover de Deus, podemos dizer um avivamento, nós teremos que tratar destas coisas. Parece que esse problema que havia nessa igreja ainda persiste até os dias de hoje. Hoje em dia parece que existe problemas entre pessoas. Uma vez um pregador falou que, nunca mais eu vou me esquecer, e é uma grande verdade, que 99,9% dos nossos problemas são com pessoas. E é interessante, quase todas as igrejas, independentes do nome de quem é a liderança, passa por momentos de conflitos e de tensões. Toda família, porque a igreja é construída em famílias, tem momentos de tensões, de conflitos. O problema não é ter os problemas, o problema é não ter os problemas resolvidos. Porque se nós lemos a vida dos discípulos nos evangelhos com Jesus, havia problemas entre eles. Vocês lembram, 2 pediram para a mãe, vai lá, intercede, nós só queremos
duas coisinhas bem simples, mãe. Um quer ficar na esquerda de Jesus e o outro à direita. E os outros ficaram indignados, por quê? Porque eles tinham sonhos. Nós vemos nas cartas dos apóstolos a todas as igrejas, tratando do problema dos relacionamentos entre as pessoas. Problemas virão, mas eu vim aqui essa noite para dizer, Deus tem solução para os problemas que nós temos nos nossos relacionamentos. Nós não precisamos ficar parados em ressentimentos e amarguras. Deus quer nos ajudar a resolver essas tensões, esses conflitos. Às vezes, essas tensões são entre a liderança, né? Líder com líder. Às vezes, são entre o pastor e os membros, entre os membros e o pastor. E às vezes, também entre membros e membros. Porém, na maioria de todas as situações diversas de conflitos, Deus tem uma solução bem clara e definida para essas dificuldades. E vamos ver esta solução de Deus nesta passagem bíblica. O verso começa já, o verso 12, com um verbo, né? Revestivos. Nós devemos nos vestir como eleitos de Deus, santos e amados. A primeira coisa que está dizendo aqui para nós é ternos afetos de misericórdia. Digam todos, ternos afetos de misericórdia. Olha o que o apóstolo está dizendo, vocês têm que tomar uma decisão. Eu hoje, quando saí de casa, eu tomei uma decisão. Vou me vestir desta camisa, desta calça, né? Então é uma decisão. Nós temos que nos vestir todo dia. Quando fala aqui de revestir, está falando de se vestir, ter isso como parte integrante da nossa vida cristã no nosso dia a dia. O que seria ternos afetos de misericórdia? Um coração compassivo. Um coração cheio de misericórdia. Ter misericórdia para com os outros é saber que Deus teve misericórdia para comigo. A palavra misericórdia nos traz o conceito de que Deus teve compaixão da nossa miséria. Nós devemos todo dia nos nossos relacionamentos ter esse coração compassivo. Um coração que é tocado e movido pela miséria e a dificuldade do outro. Nós temos um texto bíblico que diz que Deus está procurando pessoas que se colocam na brecha. E não pessoas que abram mais a brecha ou que causem mais problemas. Nós temos que entender que nós recebemos da parte de Deus um novo coração. E junto com isso entrou em nossas vidas uma graça para reconciliação, para viver uma vida sem atritos, sem conflitos, sem inveja, sem contenda, sem ódio, perturbações, né? Vamos dizer assim, essas duas coisas terríveis, ressentimento e amargura. Por que eu posso ter um coração assim? Porque Deus mudou minha vida. Quem pode dizer aqui que Deus mudou a sua vida? Quem pode dizer aqui que Deus teve compaixão da sua miséria? Levanta a sua mão bem alta. Então, a pessoa que está ao meu lado, ela é merecedora da mesma misericórdia, da mesma compaixão de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus. Você vai ver
de Gênesis, Apocalipse, todos os escritores que foram inspirados pelo Espírito Santo, revelando um Deus misericordioso. E quando nós tivermos esses ternos afetos de misericórdia nos nossos relacionamentos, nós vamos olhar para a pessoa e vamos ver ela com dificuldade, mas nós vamos ser movidos com compaixão. Misericórdia. Misericórdia. Córdia também nos traz a origem da palavra de cardiologia, de coração. Nós temos que ter um bom coração quando nós olhamos para as pessoas. Você lembra a parábola ou a história do bom samaritano? Antes dele, outras pessoas passaram e disseram: ah, coitadinho, como está sofrendo, mas continuaram na caminhada. Outro passou e talvez tenha dito: ah, eu sei o que é isso, eu já passei por isso, isso é terrível, vocês não imaginam como é isso, mas continuou. Mas o bom samaritano, ele revelou o que é um coração misericordioso. Coração misericordioso é aquele que para. Coração misericordioso é aquele que mete a mão no bolso para ajudar. Ele tinha compromisso, ele tinha algo para fazer, ele não era um preguiçoso, ele não era alguém que não tinha nada para fazer na vida. Mas ele disse: olhem, cuide desse homem, e eu vou voltar, e tudo que vocês precisarem, vocês podem gastar e ajudar ele, porque eu vou pagar. Quem pagou o nosso preço naquela cruz? Quem pagou a nossa volta a Deus naquela cruz? Quem teve compaixão e misericórdia de nós? Deus. Tenhamos então ternos afetos de misericórdia para com as pessoas. Amém? Para com as pessoas da nossa família. E eu vou aqui abrir meu coração contigo. Vocês já sabem disso que eu vou dizer. Às vezes a maior dificuldade que a gente tem para ter um terno coração de misericórdia é com os nossos familiares. Sabe por quê? Porque a gente conhece eles muito bem. A gente conhece as fraquezas deles. Eles já erraram bem de perto com a gente. Mas eu quero nesta noite e declarar: vai ser um ano em que Deus está me vestindo e te vestindo de terno afeto de misericórdia. Um coração tocado e movido pela necessidade, seja qual for, da outra pessoa. Aí diz de bondade. Bondade. O que é bondade? É assim que se resolve os conflitos, tendo esse coração. Um coração cheio de bondade. É um coração que foi perdoado por Deus, que saiu a amargura e o ressentimento, que agora pode colocar para fora, tem uma disposição de brandura, que já foi livre de toda aquela consequência do pecado que é a frieza, a rigidez, a aspereza. Quem aqui na vida já se encontrou com alguém áspero? Quem aqui já se encontrou com alguém insensível, frio, duro, iceberg, geladinho? Diga: Deus mudou minha vida. Ele me deu um coração que nem o dele. Diga: eu declaro nesta noite que eu estou liberto das minhas feridas do passado. Que um coração amargurado, entristecido, vai gerar um relacionamento de amargura e de tristeza. Um líder amargurado vai gerar uma igreja amargurada. Vai subir aqui em cima e vai começar a reclamar. Um pai amargurado vai gerar filhos amargurados. Um patrão amargurado pode gerar funcionários amargurados. Mas eu quero dizer nesta noite: Deus está trazendo o caminho da solução dos conflitos entre nós. É um coração cheio de bondade. Não para aí, fala de humildade.
ternos afetos de misericórdia e bondade, de humildade. O que é isso? Um coração que já foi perdoado por Deus e foi liberto daquele egoísmo terrível que alguns chamam de amor próprio. Bah, maninho, tu tá cheio de amor, hein? Mas tá cheio de amor próprio. Só pensa nele, só vê as necessidades dele. Não, um humilde é um coração livre de amor próprio. Está livre de afirmar as suas opiniões próprias, os seus desejos, porque crê que o seu ego tem que morrer, e o que tem que prevalecer nele é o coração daquele que disse: vinde a mim todos, estão cansados e sobrecarregados. É interessante, esse texto é usado para evangelização, mas também para edificação. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Leia os evangelhos, você vai ver um Jesus humilde. Leia as cartas dos apóstolos, você vai ver um Jesus humilde. E se não bastasse, né? De humildade e de mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde. O que é mansidão? Manso é uma pessoa que não se ofende com facilidade. E eu não posso deixar de falar de Moisés. A Bíblia diz que ele foi um homem manso. Ele enfrentou não sei quantos problemas com aquele povo no deserto, mas ele não se ofendia com facilidade. Digam todos: eu creio que eu posso ser assim, pela obra de Jesus. É uma decisão. Amém, irmãos? Um espírito que não se ofende com facilidade. Depois fala longanimidade. Um espírito que pacientemente suporta as provocações sem explodir. Digam todos: longanimidade significa um coração, um espírito que pacientemente suporta provocações sem explodir. Eu não vou nem perguntar se alguém aqui já explodiu, senão nós íamos todos levantar as mãos. Estamos suscetíveis a explodir todos os dias. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer que Cristo tem para nós ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. E o que fala depois? O que diz o verso 13? Olha que verso maravilhoso. Suportai-vos uns aos outros. Diga à pessoa que está do outro lado: não tem saída. Nós vamos ter que se amar até o fim. Suportar uns aos outros. Quem já passou por essa experiência? Já passou, está passando e vai passar. Eu tinha um amigo meu que dizia: viver com os crentes lá no céu vai ser uma glória, aqui na terra é outra história. Isso é uma frase que a gente era jovem, né? Mas é uma verdade. Suportar uns aos outros. A graça que capacita alguém a aguentar tudo o que é desagradável e indesejável nos outros. Ah, pastor, isso aí é difícil, isso é impossível. Não, não é. Digam: tudo posso. A gente gosta de dizer esse texto para fazer grandes coisas, né? Mas tudo posso para ter um caráter transformado e mudado naquele que me fortalece, que é o exemplo de que suportou todas as coisas. Eu fico pensando, né? Jesus, depois que foi traído, abandonado, desprezado pelos discípulos, ele chama eles e diz: ide por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas, vocês vão ser uma bênção.
O reino de Deus vai fluir através de vocês. Uma vez eu estava lendo um livro sobre isso, e o autor disse assim: se fosse alguém que estaria ensinando a formar uma liderança na empresa, ia abolir aqueles e botar tudo novo. Mas o escritor disse assim: Deus é diferente. A igreja vai fazer a missão dela, não por sua capacidade, mas pela capacitação daquele que chama. Jesus olhou para aqueles homens e disse: vocês não vão conseguir, mas eu vou capacitar vocês. Ele disse: vinde após mim e eu vos farei. Quando a Bíblia diz eu vos farei, está implícito a autoridade e o poder de Jesus Cristo como Senhor e Rei de todas as coisas, de chamar alguém das trevas, de perdoar os pecados e capacitar aquela pessoa. Eu quero dizer que o Espírito Santo habita em mim, habita em ti e me capacita a ter esta vida que nós estamos vendo aqui, para não vivermos profundamente amargurados, entristecidos e aborrecidos com as pessoas, na igreja, na sociedade, no trabalho, na família, seja onde for. Amém? Suportai-vos uns aos outros. Depois eu volto ali sobre a questão do perdão, mas acima de tudo, verso 14, digam todos: acima de tudo, Deus é amor. E o que diz aqui? Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você deve conhecer 1 Coríntios 13, né? Ali fala desse dom supremo, e ali fala das características desse amor que vem de Deus em nossas vidas. Ele é paciente, ele é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é Jesus vivendo em mim e vivendo em ti. O amor, então, é o vínculo da perfeição, diz o apóstolo aqui, no sentido de ser o elemento que nos une. Que nos une. Sempre ilustramos isso, que a Bíblia compara a igreja como um edifício, né? E aqui nós temos uma parede, só que essa parede tem um revestimento, né? Mas ali tem tijolos. E o que firma esses tijolos? O que une esses tijolos para que essa parede não caia com vento forte? O cimento. O amor é o cimento que nos une, que nos leva à perfeição, fazendo nós caminhar em direção da vontade, do querer de Deus, daquele que é perfeito. Mas é interessante que é o perdão que eu deixei, que eu quero voltar agora. Verso 13, finalzinho dele: assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, deve perdoar. Perdoar. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, qual é a atitude que nós devemos tomar? Perdoar. Em outras palavras, ele está dizendo: se você tem algum motivo para se afastar, se separar de outras pessoas, porque aquilo gerou um problema no relacionamento, o perdão
vai ser a fonte da reconciliação. E o perdão não é como vocês imaginam. O perdão é como eu perdoei vocês. Assim como eu perdoei vocês, vocês também devem perdoar. Jesus, isso aqui eu quero falar com clareza para nós nessa noite. Jesus, em Mateus capítulo 18, no verso 15 a 17, ele traz um ensino sobre perdão de extrema importância. Extrema importância. Mateus 18, verso 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão te ferir, te magoar, por atitudes ou por palavras, vai conversar entre tu e ele, só. Não saia contando para toda a igreja o que aconteceu. Vai, procura o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se porventura ele não atender a ti sozinho, nem com outros irmãos, diga para a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. O que Jesus está ensinando aqui? Que nós podemos ter problemas entre nós, e que nesses problemas nós precisamos tomar o caminho da reconciliação, que é aquelas virtudes que nós devemos nos revestir todo dia, mas uma delas é o perdão. Isso aqui são instruções específicas e detalhadas sobre como nós devemos lidar com os irmãos e como os irmãos devem lidar conosco. Se um amigo irmão que anda comigo é meu irmão, peca contra mim, eu devo falar com ele e dizer em que sentido ele me ofendeu e me prejudicou. E eu devo ir com o coração quebrantado, e não de cobrança, mas um coração para restaurar a comunhão e o relacionamento. E dizer: olha, aconteceu isso e isso. E aproveita e já diz: se eu também te prejudiquei, vamos se acertar. Porque esta é a vontade de Deus entre nós. E se a gente consegue a reconciliação, a Bíblia diz que nós ganhamos essa pessoa. Se ela porventura se recusar, chama mais duas pessoas maduras. Não imatura, madura. Leve outras, uma ou duas pessoas contigo, para tratar da questão. E se ainda ela recusa se reconciliar, aí o assunto deve ser levado para a igreja. A lição e os princípios de relacionamento, de como resolver o que Jesus está dizendo aqui, é bem claro. Mas Jesus está dizendo o seguinte: não deixe de se reconciliar, esse é o ponto. Quanto mais tempo eu deixo para buscar um caminho de reconciliação, mais distante o meu coração fica daquela outra pessoa e aquela pessoa fica de mim. Não resolve discutir com a esposa e dormir à noite de costas um para o outro. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está dizendo: não deixem de resolver. O princípio de Deus é esse: eu quero que vocês resolvam. Revistam-se, tomem essa decisão. É esse o caminho que eu tenho para vocês. Não era assim antes, mas agora é.
Agora é pelo caminho do perdão. Os cristãos devem sempre estar desejosos de buscar a reconciliação. Deixar de fazer isso aos olhos de Deus é uma coisa muito séria. O próprio Jesus, em outra ocasião, em Marcos 11, 25 e 26, ele diz: quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoa. Eu vou orar, aí eu lembro, o Rubens me magoou. Só uma ilustração, né, Rubens? Graças a Deus não nos magoamos. O Rubens me magoou, eu vou orar, vem aquele amor azedo pelo Rubens. O que eu devo fazer, que a Bíblia está dizendo? Quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, Pai, o Rubens é meu irmão. Ele não é perfeito assim como eu não sou. Mas eu entendo que o caminho da vitória e o caminho que tu quer manifestar a tua glória, a tua presença, o caminho que teu Espírito Santo vai ter liberdade para agir, é o caminho da reconciliação, é o caminho do perdão. E assim como tu me perdoou, Jesus, eu perdoo o Rubens agora. Isso é tão forte. Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Olha que sério. E se porventura não perdoo o Rubens, também meu Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Escutem, Deus quer que venhamos a pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Quer. Mas Ele está ensinando um princípio aqui. Eu não posso pedir que Deus me perdoe. Não posso me direcionar a um Deus misericordioso, manso, humilde, compassivo. Pedir para Ele me perdoe, se eu estou retendo de ter um coração que nem o dele para perdoar o meu irmão. É o que Jesus está dizendo. Se não perdoamos, não temos o direito de pedir perdão. É sério. Os deveres que o apóstolo aponta naquela carta de Colossenses são, na verdade, muito exigentes. Tanto assim que será quase impossível executá-los se nós pararmos no verso 14. Mas o que eu acho lindo é que os apóstolos e Jesus nunca mostraram apenas o que nós devemos executar, mas sempre nos mostra o incentivo e também a graça que Deus nos oferece para conseguir fazer a sua vontade. Os apóstolos sempre falaram como a igreja devia viver, mas eles nunca deixaram de mostrar que a nossa responsabilidade na nossa vida cristã, no dia a dia com as pessoas, seja na nossa família, no trabalho ou no nosso congregar entre nós, a nossa responsabilidade nunca pode estar desassociada do amor e da obra que Deus revelou naquela cruz. Quando eu olho para a cruz, eu recebo graça divina, eu recebo força de Deus para vencer, a tal ponto que ele diz: assim como eu vos perdoei. Ele está dizendo: olhem para a cruz, eu sou a força que vocês precisam. Eu vou dar graça para vocês terem uma vida de reconciliação. Eu vou dar graça para vocês serem libertos da amargura, do rancor. E eu vou usar vocês como instrumento de reconciliação. O mundo está sofrendo por causa de amargura e de ressentimento. E nós somos sal e luz como igreja nesse mundo. E temos que viver o Evangelho. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
Não se vocês falarem a mesma coisa, tiverem o mesmo formato de plataforma, cantarem os mesmos cânticos. Não. Isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Quem entrou naquela porta ali um dia precisando de amor e recebeu, por favor, levante a mão. Esse é o segredo. Que Deus nos mantenha assim. Não só aqui dentro do salão, mas em qualquer lugar onde por nós passarmos. Sejamos instrumentos do amor de Deus. E só tem uma forma de ser instrumento do amor de Deus. É olhar para a cruz. A cruz retira de mim e de ti todo esconderijo que a nossa carne quer criar para não se reconciliar com as pessoas. A cruz acaba com todo o meu egocentrismo. A cruz acaba com todas as minhas ideias mirabolantes de querer justificar de eu não perdoar alguém. A cruz foi e será a obra redentora de Jesus por todo pecador. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Digam todos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Efésios 4:32 diz essa verdade. Diga para a pessoa que está ao outro lado: quer ter uma vida de vitória sobre mágoa e ressentimento? Olhe para o amor que vem da cruz. Ali eu fui curado. Ali saiu as minhas amarguras. Ali saiu meus ressentimentos. O Senhor Jesus Cristo não veio e morreu por nós porque éramos ou somos merecedores. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5:8. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda ímpios, pecadores, desobedientes, rebeldes. Algumas desculpas que nós colocamos que a cruz derruba para não perdoar as pessoas. Às vezes nós nos recusamos a perdoar por causa do tamanho da ofensa praticada contra nós. Terça-feira falei uma frase aqui que é uma verdade. Quantas vezes nós passamos por dificuldades na vida e a gente diz aquela frase que o diabo quer ouvir: eu não merecia passar por isso. Esta frase não me cura. Essa frase, além de me manter no problema, aumenta o meu problema, porque me dá ressentimento, indignação. Eu não merecia, eu estou sendo injustiçado. A Bíblia diz que Jesus foi como ovelha muda para a cruz. Às vezes nós nos recusamos a perdoar porque o tamanho da ofensa praticada contra nós. Vamos olhar qual é o segredo de conseguir perdoar? Olhar para a cruz. A nossa ofensa não era grande? Era ou não era? E o que ele fez? Nos perdoou. Nenhuma ofensa pode ser maior do que aquela que os pecadores, como a humanidade toda, teve contra Deus e contra seu Filho. E o que eles fizeram? A boca da Trindade naquele momento, o que diz? Pai, mata eles, destrói eles. Não foi isso que Jesus disse. A boca da Trindade diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Às vezes nós nos recusamos também de perdoar as pessoas, porque simplesmente por considerarmos que nós não merecemos aquilo que está acontecendo conosco. Aí eu pergunto para ti e para mim: Jesus merecia? Não. Deus o fez pecado por mim e por ti. Ele veio a esse mundo e morreu por nós, sem nós merecermos. Às vezes nós não perdoamos, nos recusamos, criamos desculpas e botamos uma delas: a pessoa que me ofendeu, ela é mais pecadora do que eu, ela é mais safada do que eu.
Além de errar comigo, ela já errou com várias pessoas. Ela não é mal vista na sociedade. Ela é uma pessoa detestável aos nossos olhos. Jesus dormiu na casa de alguém que era detestado pelas pessoas. Como era o nome dele? Zaqueu. Na cruz, quando eu olho para ela, eu fico vendo que ela é o perdão para as criaturas mais pecadoras e desprezadas da sociedade. Aquelas que tinham desprezado a lei de Deus. Cristo morreu por aqueles que pregaram Ele na cruz, gente. Cristo morreu por aqueles que diziam para Ele: e aí, tu não dizia que tu era o rei? Sai daí agora. Pensa numa hora como esta, você ter a força de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Às vezes nós não perdoamos as pessoas porque nós estamos esperando que esse vil pecador dê o primeiro passo e se humilhe e venha em minha direção e diga: quero te pedir perdão. Deus ficou esperando a mim e a ti ir pedir perdão, ou Ele deu o seu filho por amor? A cruz derruba com todo o argumento que a minha carne e a tua carne pode criar para não querer viver reconciliado com os outros. Estou esperando que ela venha e reconheça. Dê o primeiro passo. Redenção não foi nós pedindo a Deus, foi Deus dando o seu primeiro passo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não fosse vós que me amaste primeiro, eu vos amei primeiro. A base da nossa comunhão, a base da nossa reconciliação é olhar para a cruz de Cristo. É olhar para a cruz. Se Deus não tivesse tido esta iniciativa, nunca teria havido redenção para o pecador. Pecadores que se sentem culpados não buscam um Deus porque se sentem condenados. Por isso que a Bíblia diz: Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E não há capacidade em mim nem em ti. Mas quando Cristo muda o nosso coração e nós entendemos, nós fomos mudados, nós fomos tirados da inimizade, fomos tirados da vida de discórdia, de confusão e de briga entre nós. Isso não é meu passado. Agora eu estou no caminho da reconciliação. Então eu vou dar o primeiro passo e eu vou em direção ao meu irmão. Aí vem aquela voz: e se ele não te perdoar, não te preocupes. Libera o perdão, mesmo que a pessoa não te perdoe. Faça a tua parte. A Bíblia diz, né? Se tu tem contra alguém, perdoa. Às vezes nos recusamos a perdoar porque feriu o nosso orgulho. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. É difícil para ti e para mim admitir que nós erramos na vida. É ou não é verdade? Isso é orgulho. Orgulho. Admitir que erramos, novamente, a saída é olhar para o Calvário. Lá nós vemos um Jesus que não teve orgulho nenhum, que nunca fez nada errado, voluntariamente se curvou, se humilhou, tomando a forma de homem e morrendo na cruz. E tomou sobre si as nossas culpas. A cruz foi e sempre será o antídoto para uma disposição antipática e um espírito que não perdoa. Quando persistimos em tais coisas, somente demonstramos
que parece que o evangelho não entrou realmente no nosso coração. Mas o texto continua, o verso 15 e o verso 16. Nos dá algumas medidas preventivas para a gente não errar nos relacionamentos. A primeira, é interessante que depois que o apóstolo fala das coisas com as quais o cristão deve se revestir, ele passa a falar de 2 fatores cuja operação deve ser permitida na nossa vida. A primeira é: seja a paz de Cristo. Olha que interessante, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E o verso 16 em seguida diz: habite ricamente em vós. 2 coisas importantes que o apóstolo está dizendo aqui para mim e para ti. Eu preciso entender o que é a paz de Cristo, e eu preciso me encher da palavra, que é a fonte do poder e da cura da minha vida. Agora, como eu posso ter a paz de Cristo? Como ela pode governar o meu coração? O que disse Jesus? A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Diga: quando eu me converto de verdade, a paz é algo que tem que entrar no meu coração. Quantos podem dizer aqui que eram irados antes de se converter, e quantos se converteram tiveram paz e deixaram de ser irados? Dá até para jogar futebol com os irmãos agora. A paz é um direito adquirido que vem na minha conversão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz significa libertação no meu interior, liberdade interior da culpa e da condenação. Não sou mais escravo do pecado, não vivo mais sob condenação. Fui comprado pela graça redentora de Deus, estando eu morto em meus delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia e amor, Ele me perdoa. Pela graça sou salvo mediante a fé. Eu creio nisso, eu creio nos méritos dele, e sai de mim a culpa e a condenação do pecado, porque eu fui comprado pela morte redentora de Cristo naquela cruz. E agora eu posso viver em paz com meus irmãos. A cruz derrubou toda a parede da inimizade, me traz paz com as pessoas. Eu lembro uma vez, nós temos um pastor no ministério, nunca esqueço que ele contou aqui numa sexta-feira à tarde, que quando ele se converteu, ele tinha ódio do pai dele, porque o pai dele bebia e batia na mãe dele. E quando ele se cresceu vendo aquilo, o pai agredindo a mãe, aí ele cresceu, ficou forte. Um dia o pai agrediu a mãe, ele pegou e agrediu o pai, e nunca mais tinha conversado com o pai dele. Tinha um ódio do pai dele. E aí ele se converte. No dia seguinte, quem que ele procura? O pai dele. Eu não lembro quantos anos foi que ele ficou, parece, eu não lembro agora, não vou dizer para não errar. Mas ele, anos, sem falar com o pai, ele vai lá no dia seguinte. Ele tem um encontro, Jesus perdoa os pecados dele, ele é livre daquilo lá. E ele vai lá e diz: pai, eu vim aqui hoje porque eu quero me reconciliar contigo, eu quero te perdoar. Tu sabe que eu te agredi um dia, te bati porque tu batia na mãe, mas hoje eu quero te pedir perdão. E sabe o que aconteceu? O pai dele ficou tão quebrantado e viu tanto a vida de Jesus, que ele também se converteu. É o pastor Vilmar. Ele pode te contar bem essa história. Diga: a cruz tem que me libertar
do meu passado terrível, de dor e de sofrimento. E aquelas perturbações têm que sair. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar a minha mente e o meu coração. E vai ser um juiz, um árbitro. Para que serve um árbitro? Tanto no vôlei, como no basquete, como no jockey, no futebol. Ele apita quando a coisa está errada. Quer fazer algo que agrada a Deus? Vai orar e jejuar. E se você sentir paz, faça. Se não sente, não faça. Mas eu estou falando da paz, que é resultado da conversão, que é um direito adquirido por nós, na pessoa de Jesus Cristo. Quem lembra aqui quando tinha um problema em casa e perdia a cabeça, agora não perde mais, tem paz? Que coisa boa. Que coisa boa. Agora, o viver em paz com os outros acontece quando reconhecemos que o que nós recebemos e somos em Cristo Jesus. Quanto mais eu reflito e penso e vejo o que Ele fez por mim, mais eu vou ter paz na minha vida. Mais eu vou ser dominado pela paz de Deus, controlado pela paz de Deus. Mas a Bíblia fala uma outra coisa. Em segundo lugar, devemos permitir que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Diga, isso significa voluntariamente submeter completamente a minha vida à palavra de Deus. Submeter completamente agora essa nova vida que eu ganho à palavra de Deus. Ter um intenso prazer de fazer dela o deleite e a vontade primeira da minha vida. Fazer aquilo que a Bíblia ensina. Não querer pegar esse livro e moldar ele conforme meus interesses, mas ser totalmente mudado e transformado conforme está escrito aqui. Amém, irmãos? Se cada crente abrir a sua vida à ação poderosa da palavra de Deus, eu tenho certeza que haverá unidade entre nós. Eu tenho certeza que haverá unidade na família. Vai ter pouco espaço para o diabo botar conflitos e dissensões. E é interessante, né? Não é difícil também de entender que a palavra de Deus nos leva, ao invés de reclamar, nos leva a adorar. Por isso que ele diz, louvando com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu estou cheio de adoração e de louvor a Deus. Não vai sair outra coisa da minha boca a não ser louvor, gratidão pela graça e pela bondade de Deus. Uma coisa vai gerar a outra. Amém, irmãos? Um coração cheio da palavra é um coração cheio de louvor, porque ele está cheio de fé e de esperança. Amém, irmãos? Então, guardemos estas coisas no nosso coração e na nossa mente, desse texto de Colossenses. Assim Deus vai ter liberdade para fazer um avivamento entre nós. Deus não passa por cima de mágoas, de ressentimento, mas Ele cura os nossos corações. Se temos um relacionamento fraturado, vamos correr em busca a partir de hoje para resolver. Vamos procurar o caminho do perdão, da reconciliação, lembrando-nos do perdão que Cristo alcançou por mim e por ti. E vamos permitir na nossa caminhada, dentro da nossa casa, do nosso local de trabalho e na nossa vida de comunhão no corpo de Cristo e com os demais irmãos de outras congregações, vamos permitir que a paz e a palavra de Cristo habite poderosamente em nossas vidas, de maneira que nós vamos vencer a dor e o sofrimento
de querer ficar alienado, magoado e ferido, mas vamos ser pessoas curadas. E o inimigo não vai encontrar mais espaço entre nós, porque nós andamos no caminho da reconciliação. Diga: eu decido nesta noite, em nome de Jesus, andar pelo caminho da reconciliação. Me revestir todo dia de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportar uns aos outros e perdoar, caso tenha motivo de queixa contra alguém, assim como Cristo me perdoou. Nos humilhamos diante da tua verdade nesta noite, e ao mesmo tempo nos alegramos em saber que tu nos chamou para uma nova vida, Senhor. Cura os nossos corações nessa noite, ó Espírito Santo, tu que sabes todas as coisas. Tira de nós, sonda-nos, vê se em nós algum caminho mau. Aleluia. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora enquanto o piano está tocando. Aleluia. Deus quer fazer maravilhas, mas Ele tem que ter um ambiente de reconciliação, de perdão. Vamos olhar para a cruz. Olhar para a cruz. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado e diga: eu te abençoo em nome de Jesus. E eu declaro a palavra de Deus cumprida na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebi o novo. Vamos ficar em pé, de mão dada, e cantar. Aleluia. Coração transformado, que recebeu a paz. Coração que é ensinado por Jesus, como fruto desse novo coração. Diga pro teu irmão: eu declaro a paz. A glória do Senhor, uma família vivendo compromisso diário, Deus, de Cristo. Diga: eu preciso de ti, querido, precioso és para mim, querido, eu preciso. Amém. Abraça o teu irmão e andemos no caminho da reconciliação.